Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este curso de Introdução ao Pensamento Matemático. Eu sou o professor Aquino e na videoaula passada nós falamos sobre a prova utilizando o princípio de indução finita. Nessa videoaula nós vamos falar como é que a gente faz para provar proposições envolvendo quantificadores, existencial e universal. Mas antes, deixa lá com o seu curtir, não esquece de inscrever-se no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas, ajudando na formação de mais alunos. Além disso, se você puder ajudar quem lhe ajuda, compartilhe esse vídeo com o seu colega ou a sua colega que também está precisando estudar esse conteúdo de lógica. Vamos lá para a videoaula. Vejamos então nessa videoaula como que a gente prova proposições com quantificadores. Então vamos lá. Considere uma proposição que tenha aqui um quantificador existencial e vai ser nesse formato. Ó. Existe x pertencente a A, tal que P de x. Onde esse P de x significa que x tem a propriedade P. Pois bem, uma forma de provar que Q é verdadeira é encontrar um elemento particular, n, pertencente a A, tal que P de n seja verdadeiro. Então, olha só, um elemento particular. Então, basicamente, a ideia é o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, sei lá, que eu tenha o conjunto formado por todos os animais que existem, tá? Então, esse A é o conjunto dos animais. Beleza. Tá. Aí eu quero provar que entre esse conjunto de animais existe um animal que seja terrestre, tá? Então eu quero provar que existe um animal que tem a propriedade que é ser terrestre. O que eu preciso fazer? Basta eu pegar um exemplo particular, um animalzinho qualquer aqui, N, tá? Pertencente a esse azão, né? De tal maneira que ele seja um animal terrestre. Então, sei lá, eu pego um cachorro é um animal terrestre. Pronto, já serve para poder justificar que essa proposição, se ela fosse nesse formato, ó, existe x pertencente a A, tal que P de x, onde esse A fosse o conjunto formado pelos animais e P de x fosse o animal terrestre, bastava eu pegar então um cachorro e já estava feito, já estava demonstrado, né, que aquela proposição que é verdadeira, tá? Então, essa que é a ideia aqui, beleza? Vamos fazer um exercício para poder ficar claro essa estratégia. Vejamos então aqui um exercício, ó, e ele fala, prove que existe x pertencente aos naturais, tal que x² menos 3x menos 10 é igual a zero. Bom, então o nosso A, lá daquele exemplo, né, seria o n, né, seria esse conjunto natural. E a propriedade aqui seria o número ao quadrado menos 3 vezes o número menos 10 ser igual a zero. Bom, vamos lá. Será que existe um número natural que atende isso aqui? Tem. Se eu pegar, por exemplo, x igual a 5, tá? Então, aqui eu estou dando quem é um x, ó, veja que eu estou dando um elemento desse conjunto dos números naturais, né? Estou dando, então, um elemento particular dele, né? Ó, x pertencente a esse n. O que acontece? Bom, se eu faço 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, menos 10, isso aqui me dá 25, menos 15, menos 10. Bom, mas só que menos 15 com menos 10, você soma os dois e mantém o sinal de menos, né? Então vai ficar menos 25. E menos 25, se eu tenho mais 25, menos 25 dá zero. Opa, então realmente o número x igual a 5 é de tal maneira que se você faz x² menos 3x menos 10, dá zero, tá? Então isso aqui ó, já serve para poder justificar que essa minha proposição aqui é verdadeira. Ah, professor, mas como é que você sabia que x era 5? Bom, do ponto de vista aqui de resolução, você não precisaria explicar como que você chegou nesse x igual a 5. Você pode ter tentado vários e vários e vários exemplos até descobrir esse, por exemplo. Nesse caso aqui específico, até teria como a gente chegar nesse valor, né? A gente poderia resolver essa equação polinomial do segundo grau aqui, né? Bastaria a gente fazer o discriminante delta, né? Eu sei que o discriminante delta vai ser b² menos 4 vezes ac. Aí agora eu estou precisando que você lembre aí dos seus conceitos, né? Que você aprendeu lá na educação básica, né? E nesse caso, o meu b é menos 3, aí ficaria menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a. O valor de a aqui é 1, vezes o valor de c, que aqui é menos 10, tá? Então, o meu delta daria 9, né? Porque menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes mais 10 vai dar mais 40. Desculpa, menos 4 vezes menos 10 dá mais 40. 9 com 40 dá 49. Então, para resolver isso daqui, eu jogo na fórmula resolvente, né? Que é conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Apesar de que aí não foi Bhaskara que desenvolveu, mas enfim. Então, x vai ser o quê? Menos o valor de b, então, ó, menos 3, mais ou menos o valor de delta, então é mais ou menos o valor de 49, dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é 1, né? Multiplica ali o termo x². Então, nós vamos ter aqui ó, um x1 e um certo x2, né? Ou x', x2'. Menos 3 com menos na frente aqui vai ficar mais 3. Raiz de 49 é 7, então mais 7, dividido por 2, que é 2 vezes 1 é 2. Então, aqui daria 10
dividido por 2, que é 5. Opa, apareceu aquele natural, que foi o que eu disse que daria, né? Ou aqui, ó, 3 menos 7 dividido por 2 seria 3 menos 7 dá menos 4, que dividido por 2 dá menos 2. Opa, mas esse número não é natural? Não tem problema, não estou preocupado com isso. Poderia ser qualquer outro número aqui que não fosse natural, não é relevante para mim. O relevante para mim é, ele não quer dizer que existe natural que atende a isso aqui? Existe, e esse número é o 5. E eu cheguei e mostrei aqui, tá? O que importa é isso, beleza? Então, feito isso aqui, entendemos a ideia, vamos tentar aplicar em um outro exercício. Lembrando que você poderia ter feito simplesmente só essa parte aqui, ó, já serviria como uma justificativa, tá? Você não precisaria nem explicar como é que você chegou nesse x igual a 5. Mas você poderia ter construído isso daqui, chegado no valor e daí colocado, ó, x igual a 5 é o natural que você está falando que existe, beleza? Bom, vamos fazer então outro exercício agora. Vejamos então aqui esse próximo exercício e ele fala o seguinte, ó, prove que existem x e y, números irracionais, tais que x elevado a y é racional. Vamos lá, né? Vamos lembrar que o número irracional é aquele que não dá para ser escrito como uma fração de números inteiros, enquanto que o número racional é aquele que dá para ser escrito como uma fração de números inteiros, né? Então, por exemplo, raiz de 2. Não tem como você pegar a raiz de 2 e escrever no formato de uma fração, onde P seja um número inteiro e Q seja um número inteiro, tá? Não tem como você fazer isso. Agora, por exemplo, sei lá, 8. 8 tem como eu fazer escrito de maneira que seja uma fração de números inteiros. Por exemplo, eu posso dizer que é 16 dividido por 2, né? 16 é inteiro, 2 é inteiro. Tem várias outras formas de escrever, não tem problema, mas o importante é que você consegue escrever na forma de fração de números inteiros, beleza? Bom, então, lembrando isso aqui, né, só para poder dar uma início, né? Então, vamos lá. Não é para provar que existem x e y números irracionais que atendem isso aqui. Então, uma maneira de você provar uma proposição desse tipo, que tem esse quantificador aqui existencial, é você exibir um número x, um número y, de tal maneira que atenda essa relação aqui, que atenda essa propriedade, que seria x elevado a y ser racional. Então, por exemplo, seja raiz de 2 elevado a raiz de 2, certo? Seja esse número aqui, ó, raiz de 2 elevado a raiz de 2, tá certo? Vamos lá. Olha só. Dado um número, esse aqui é um número real, tá? Dado um número, ou um número real, ou ele é irracional ou ele é racional. Então, nós temos dois casos aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Caso 1. Caso 1. Se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional, certo? Eu não sei se é, eu só estou falando que, dado um número real, tem um caso 1 seria ele ser racional. O outro caso, né, caso 2, é esse número ser irracional. Então, se raiz de 2 elevado a raiz de 2, ele é irracional, certo? Irracional. Então, só tem esses dois casos possíveis. Beleza. Se esse for o caso, né, se raiz de 2 elevado a raiz de 2 for um número racional, então basta eu fazer x igual a raiz de 2 e eu fazer y igual a raiz de 2. Então, eu já vou ter o quê? Eu já vou ter que x, que está aqui na base, elevado a y, que está aqui na potência, é um número racional. Racional. Que era justamente o que você queria aqui, né? Você queria mostrar que tem dois números irracionais, que se você faz um número irracional x elevado a um número irracional y, dá como resultado um número racional. Então, tá aqui. Se esse cara que você acabou de mostrar aqui, que você acabou de exibir, né, que é um número particular, é um número real particular, tá vendo? Se você tiver que isso for racional, já está resolvido. Mas se ele não for racional, tá? Vamos supor que ele não seja racional. Aí ele vai ser irracional. Bom, se ele for irracional, vamos fazer o seguinte, vamos pegar x como sendo esse número, raiz de 2 elevado a raiz de 2, beleza? E vamos pegar o nosso y como sendo raiz de 2, tá certo? Olha o que vai acontecer. Se eu fizer x elevado a y, vai ser, ó, raiz de 2 elevado a raiz de 2. Isso aqui é o nosso x, tá vendo? Isso aqui tudo vai aparecer elevado ao y, que é o raiz de 2, né? Bom, por regras de potência, você conserva a base, que é raiz de 2, e multiplica os expoentes. Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Bom, mas só que raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 4, né? Você conserva o radical e multiplica os radicandos, né? Os valores que estão aqui dentro. Que 2 vezes 2 dá 4. Bom, mas a raiz de 4 é 2, né? Então, isso aqui vai ser raiz de 2 elevado a 2. Opa, mas raiz de 2 elevado a 2, você pode simplificar e dar o próprio 2, que é um número racional, né? Então, ó, é racional. Então, olha só que interessante. Se por um acaso o número raiz de 2 elevado a raiz de 2 for irracional, você escolhe ele para ser x, escolhe o y para ser raiz de 2
e quando você fizer x elevado a y, dá como resultado um número que é racional. Então, em qualquer uma das duas possibilidades, seja a possibilidade onde esse número raiz de 2 elevado a raiz de 2 seja racional, ou seja a possibilidade onde esse número raiz de 2 elevado a raiz de 2 é irracional, em qualquer um desses dois casos, você consegue achar um número real x, que é irracional, um número real y, que é irracional, de tal maneira que x elevado a y é racional, belezinha? Então isso aqui completa a demonstração, tá feito. Mas professor, como foi que a pessoa teve ideia desse número aqui? Eu não sei. Eu sei lá quanto tempo ele ficou pensando para até chegar nesse exemplo aqui. O bom é que alguém pensou, ainda bem, né? Que agora a nossa missão é fácil, né? A partir dessa ideia, a gente podia dar vários outros exemplos. A gente podia pegar a raiz de 3 elevado a raiz de 3 e chegar e construir uma coisa parecida, né? Dividir em dois casos. Poderia pegar, sei lá, a raiz de 7 elevado a raiz de 7, construir em dois casos. E assim um monte de outros exemplos, tá? O legal foi que alguém já pensou nisso aqui antes da gente, né? E a gente só aprende com ele. Entendeu a ideia? Então, veja, aqui nesse caso, eu não sei dizer como foi que ele chegou nisso daqui. Ele deve ter pensado bastante antes de chegar nisso. Mas uma vez que ele chegou, dividido dessas duas maneiras, está resolvido. E veja que é interessante que você não precisa efetivamente provar que raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional ou é irracional. Não importa, ele é um número real. Então, ele é uma das duas coisas. Qualquer uma das duas coisas que você utilizar como base aqui para poder continuar seus argumentos, no final você vai chegar que o que você queria, né, que é a potência x elevado a y, é racional. Belezinha? Entendido? Se não ficou claro, coloca aí nos comentários que a gente tenta tirar sua dúvida, tá certo? Vejamos agora então como é que a gente faz para provar, olha só, uma proposição que tem um quantificador universal. Então ele vai ter esse formato aqui, ó. Qzão vai ser para todo x pertencente a P de x. Onde, de novo, né? P de x significa que x tem a propriedade P. Bom, uma forma de você provar que Q é verdadeira é tomar um elemento arbitrário n pertencente a tal que P de n seja verdadeira. Veja a diferença aqui em relação à proposição quando você tem um quantificador existencial. Quando você tem um quantificador existencial, você pega um elemento particular. Aqui agora é um elemento arbitrário, quando você pega uma proposição de ter um quantificador universal, que é o para todo, tá? Então, você não pode pegar um elemento particular, você tem que pegar um elemento arbitrário desse nosso conjunto, tá certo? Para daí você, a partir disso, concluir que essa proposição é verdadeira, tá certo? Porque veja, qual é a ideia aqui? Vamos lá, você tem aqui um conjunto A, certo? Aí você chega e pega um elemento arbitrário aqui. Você não sabe exatamente quem é ele não é particular, é um elemento arbitrário. Isso significa que você poderia ter escolhido qualquer um outro do conjunto A e teria também aquela propriedade que você está tentando provar, que é a P aqui no caso, né? A partir daí, então, é que você vai ter essa ideia, que se valeu para aquele número arbitrário, vai valer para qualquer outro elemento daquele conjunto A. Belezinha? Vamos fazer agora exercícios para ficar claro isso aqui. Vejamos então aqui esse exercício. Ele fala, ó, seja A o conjunto formado por todos os múltiplos naturais de 6. Prove que, para todo x pertencente a, x é múltiplo de 2. Bom, então nosso conjunto A é o conjunto formado por todos os múltiplos, vou botar assim, ó, é o conjunto formado por todos os múltiplos de 6. Então, os múltiplos de 6 naturais vão ser você pegar, ó, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 2, 12. Opa, pera lá. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E assim vai, tá? Então, esses são todos os múltiplos de 6, tá? Os múltiplos naturais de 6. Ou seja, você pega 6 e multiplica por um número natural. O resultado disso vai dar um número que é chamado de múltiplo de 6. Esse é o nosso conjunto A. A nossa propriedade aqui, no caso, né, o nosso P de x, seria o quê? Que esse x seja múltiplo de 2, tá? Bom, então beleza. Como é que você vai provar, então, isso aqui que é para todo? Vamos lá, você pega um elemento arbitrário, então seja x pertencente a A. Veja que é arbitrário esse x, eu não estou dizendo exatamente qual é esse x. Não estou dando um elemento x particular. Não estou dizendo que x é 12, que x é 28, ou desculpa, que x é 24, ou que x é 12, ou 6, ou 30. Não estou dizendo quem é. Estou pegando um x genérico aqui, um x arbitrário. Bom, vamos lá. Se esse x pertence a A, então esse x ele tem um formato 6 vezes n, onde esse n é um número natural, tá? Porque é da maneira como a gente define o que vem a ser o múltiplo, né? E aqui no caso, múltiplos naturais. Então tá, então x é um certo 6 vezes n. Beleza. Bom, mas então eu posso pegar esse 6 vezes n e pegar esse 6 e separar como sendo 2 vezes 3. Então, posso escrever que 6n é a mesma coisa que 2 que multiplica 3 vezes n. Porque se eu multiplico 2 vezes 3 de novo dá 6, né? Então, eu posso fazer isso. Bom, mas aí o que acontece? Esse carinha aqui, ó, esse 3n, eu posso dizer que é um certo n barra, que é um número natural, tá? Por quê? Ora, 3 é um número natural, n é um número natural.
Se eu multiplico o número 3, que é natural, por um número n, por um número n, que é natural, o resultado dá um número natural. Então, eu já vi que esse meu x ele pode ser escrito como sendo 2 vezes um n barra, onde esse n barra pertence aos naturais. Ora, mas o x poder ser escrito dessa maneira dá justamente a definição para dizer que esse x é um múltiplo de 2. Porque você pega 2 e multiplica por um número inteiro. Nesse caso aqui em particular, pega 2 e multiplica por um número natural. Então, vai ser múltiplo de 2, beleza? Esse é meu x. Então, isso daqui, ó, eu concluo que x é múltiplo de 2, que era justamente o que eu queria, e fica provado aqui a minha proposição. De novo, meu x é arbitrário, tá vendo? Eu não dei quem é exatamente esse x, não dei um exemplo particular de x. Percebeu a ideia aqui? A diferença quando você tem um quantificador universal em relação ao quantificador existencial que a gente fez anteriormente? Pegou a ideia? Bom, se ficou com dúvida, de novo, coloca na seção de comentários, tá bom? Vamos agora para o próximo exercício. Vejamos agora esse exercício onde ele fala, ó, prove que, para todo x pertencente aos naturais, x² mais x mais 1 é ímpar. Bom, vamos lá. Esse exercício daria para fazer utilizando a prova com o princípio de indução finita, que a gente viu em aula passada. Mas eu não vou fazer aqui desse jeito, eu vou fazer utilizando a ideia que a gente viu nessa aula aqui. Já que é uma proposição que tem um quantificador universal, uma maneira de você chegar que essa proposição é verdadeira é pegar um elemento arbitrário desse conjunto que você está aqui, no caso dos naturais, né? Então, seja x pertencente a n. Então, ele é arbitrário, tá vendo? Ó, não peguei um valor particular, peguei aquele arbitrário. Beleza. Sendo x um número natural, só existem duas possibilidades, que vamos quebrar aqui em dois casos. Ó. Caso 1. Qual é o primeiro caso? Que esse x é par, certo? É uma possibilidade. A outra possibilidade, que é o caso 2, é esse x ser ímpar, certo? Então, x é ímpar. Só existem essas duas possibilidades, tá? Não tem uma terceira possibilidade. E dado um número natural, vai ser uma das duas vai ser verdade, tá? E apenas uma das duas vai ser verdade. Não tem como o número x ser ao mesmo tempo par e ímpar, tá? Um número natural x. E também não tem como um número natural x não ser nem par e nem ímpar, tá? Então, uma das duas coisas vai acontecer. Vamos imaginar que foi essa, né? Então, vamos lá. Peguei um x arbitrário, ele é par ou ele é ímpar. Se ele for par, bom, meu x vai ser, então, um certo 2n, onde esse n é um número natural, né? Por definição de número par. E aí, o que acontece? Se eu fizer 2n, ó, vou até colocar assim, ó, vamos botar, ó, vou voltar aqui. Eu vou fazer x² mais x mais 1. Então, isso vai ser fazer 2n² mais 2n mais 1. Bom, mas isso aqui vai ser fazer 4n² mais 2n mais 1. Eu posso colocar o seguinte, posso colocar 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica 2n² mais n, ó, porque 2 vezes 2n² dá 4n². E 2 vezes n dá 2n. Voltei fator comum aqui que a gente chama, né? Mais 1. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Se n é um número natural, n² também é um número natural. Multiplico isso por 2, continuo com um número natural. Somo isso com n, que é um número natural, continuo sendo um número natural. Então, isso aqui tudo dá um número n barra, que é pertencente a n. Então, quer dizer que aquele nosso cara, x² mais x mais 1, ele foi 2 vezes um n barra mais 1. Conclusão, né? Conclusão é que esse número ele é um número ímpar, né? Já que ele pode ser escrito como sendo 2 vezes um n barra mais 1. Então, olha só, vamos botar aqui, ó. Eu vou colocar... eu vou subir ali, ó, para economizar espaço, tá? Que eu já tinha feito ali, né? Então, ó, o número x² mais x mais 1 é ímpar. Beleza. Agora vamos para o caso 2, né? X sendo ímpar. Bom, aí eu vou ter que meu x vai ser igual a 2 vezes n mais 1 para algum n pertencente aos naturais, né? Definição para um número ser ímpar, né? Um número natural. Então, vamos fazer quem seria x² mais x mais 1. Bom, vai ser 2 vezes n mais 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes n mais 1, mais 1, certo? Beleza, tá. O que a gente pode fazer aqui, né? Tá, então agora desenvolvendo aqui, né? Aqui é um produto notável. Como é que fica, né? É o quadrado do primeiro, então vai ficar 2 vezes n elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, no caso é 2n, vezes o segundo, que no caso é 1, certo? Mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é produto notável. Agora, mais 2 vezes n mais 1, né? Ops, eu botei 2 vezes o número mais aqui, ou o símbolo mais. Então, 2 vezes n mais 1,
mais 1, né? Então, ó, isso aqui, veio daqui e aqui já tinha para cá. Então, quanto é que vai dar isso aqui, ó? Vai dar 4 vezes n quadrado mais 4 vezes n... Pera lá, deixa eu voltar aqui. N ao quadrado mais 4 vezes n mais... Aqui vai dar 1. Esse 1 com esse 1 eu vou somar, vai dar 2, tá? E vou deixar esse 2n aqui. Esse 1 quadrado mais esse 1, vou dizer que é 2. E vou deixar mais esse 1 aqui separadinho, tá? Então, ó, eu peguei esse cara aqui, que é esse 1 quadrado, com mais esse 1 aqui, somei os dois, tá vendo, ó? E coloquei aqui, tá? É isso que eu fiz aqui. Bom, por que vai ser conveniente isso? Porque eu boto 2 em evidência aqui agora, ó. Vai ficar o quê? Aqui vai ficar n ao quadrado, certo? Aqui eu tenho 4n e 2n. Então, ao todo, aqui eu tenho 6n. Como eu botei 2 em evidência, então aqui pode ficar 3n. Ó, de novo, 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui dá 6n. Se eu faço 4n mais 2n, dá 6n. Beleza. Agora aqui dá 1, né? Porque 2 em evidência dividido por 2 aqui, 2 por 2 vai dar 1. E sobra aqui esse 1 aqui. Olha que interessante, ó. O que é esse cara aqui? Bom, se n é um número natural, n ao quadrado é natural também, 3 vezes n é natural também, e 1 é natural. Soma esses números que são todos naturais, o resultado vai me dar um número natural n barra, certo? Então, isso significa que o nosso x² mais x mais 1 foi 2 vezes n barra mais 1, onde esse n barra é um número natural. E aí, de novo, você vai ter aquela mesma conclusão do que você tinha aqui, ó, que é aquele número x² mais x mais 1, que ele é ímpar. Ímpar. Então, o que aconteceu agora? Isso aqui, ó, ele fecha a demonstração. Por quê? Vamos lá. Você me deu uma proposição que tinha um quantificador universal. Você pegou um elemento arbitrário do conjunto que você está trabalhando. Não foi um cara específico. Nesse caso aqui, dado que eu estou no conjunto dos números naturais, só tem duas possibilidades aqui. Ou esse número é par ou esse número é ímpar. Não tem outra chance dele ser outra coisa. Ou é par ou é ímpar. Tá? Dado que ele seja par, faz todo esse argumento, chega que o número é ímpar. Dado que ele seja ímpar, faz todo esse argumento e chega que esse final aqui também é ímpar. Tá certo? Então, como eu peguei um elemento arbitrário dos meus naturais, tá? Só fiz dividir em casos aqui porque foi conveniente para a demonstração, mas como esse x aqui é arbitrário, e eu cheguei que esse x ele atende à propriedade que seria que ele é ao quadrado, né? Ou seja, x² mais ele mesmo, ou seja, mais x mais 1 é ímpar, então fica provado aqui a proposição com o quantificador universal. Entendeu a ideia? Se você entendeu, ótimo, você está conseguindo aqui acompanhar o curso. Agora, se você não entendeu, não tem problema, coloca na seção de comentários aí que eu vou tentar tirar sua dúvida, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Resolve também o exercício que estou deixando aqui na tela para você poder treinar e a gente pode discutir esse exercício também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e se você chegou até aqui e não está inscrito ainda no canal, inscreve-se. Eu acho que as minhas videoaulas vão poder te ajudar durante todo o seu estudo de matemática, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!